Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do SBT Interior. Estamos ao vivo para as regiões Oeste e Noroeste Paulista, ou seja, mais de 200 municípios acompanham diariamente a nossa programação. E hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro, acerte a hora aí, 7h23. E nós vamos trazer informações importantes sobre o que aconteceu hoje na nossa região e inclusive o homicídio que aconteceu agora à tarde no Jardim João Paulo II, zona norte de Rio Preto. Daqui a pouquinho a Larissa Cruz entra ao vivo para atualizar a gente sobre esse crime. E na edição de hoje também vamos falar sobre a onda de furtos em um condomínio de ranchos em Sales. Em 15 dias, pelo menos 10 casas do local foram invadidas por criminosos. E a polícia procura pelos bandidos que roubaram R$130 mil de um supermercado em Severínia. Um funcionário chegou a ser rendido pelos criminosos. E começou a quaresma, período de reflexão e fé, época de muita tradição para os católicos. Tem essas e outras notícias a partir de agora, então vem comigo, porque o SBT Interior já está no ar. E um homem foi morto agora há pouco em Rio Preto. O crime foi no Jardim João Paulo II, que fica na zona norte de Rio Preto. A Larissa Cruz acompanha esse caso e ao vivo ela traz todos os detalhes para a gente. Oi Larissa, boa noite. A polícia já sabe qual teria sido a motivação desse crime? Oi, Rodolfo, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Olha, esse homem foi morto com um tiro no rosto. Então, pela dinâmica ali do que aconteceu e do local ali do crime, a polícia acredita se tratar de um acerto de contas, ou seja, realmente uma execução. Nós estivemos lá no local e a polícia foi acionada. Esse homem morreu ali na hora, né? Esse crime aconteceu por volta das 5h30 da tarde, como você disse, no bairro João Paulo II, na zona norte aqui de São José do Rio Preto. A polícia esteve no local, esse homem infelizmente morreu ali na hora. A vítima se trata de um homem de 23 anos, ele já tem passagens pela polícia, já era conhecido pela polícia, por isso também reforça aí talvez esse acerto de contas, né? Alguém que teria alguma coisa contra esse homem. Nós estivemos no local, a polícia continua lá fazendo o trabalho, por isso essas são informações preliminares. A polícia segue por lá, a perícia também está fazendo o trabalho por lá, por isso essas são as informações que a gente tem. Rodolfo, nós estamos aqui em frente ao plantão policial para aguardar as novas atualizações. Outra informação é que a pessoa aí, né, esse assassinato, quem cometeu, acabou fugindo do local, as pessoas ali em volta, os moradores não identificaram, não viram, né, não teve testemunhas, então ele acabou fugindo do local, a polícia não identificou e também não localizou esse homem, então esse caso segue em investigação e a procura aí de quem cometeu esse homicídio, Rodolfo. Ok, Larissa, obrigado aí pelas suas informações, tá? A polícia agora vai investigar, as testemunhas vão ser ouvidas para tentar encontrar então o suspeito de ter cometido esse homicídio agora à tarde em Rio Preto. Valeu, obrigado aí pelas suas informações, ótima noite. E o paciente de uma clínica de reabilitação suspeito de matar um outro paciente que estava internado no mesmo local foi levado para a cadeia de Colina. Segundo testemunhas, os dois tinham discutido horas antes do crime. A vítima, de 41 anos, foi morta enquanto dormia. O suspeito, de 20 anos, teria enfiado uma caneta no pescoço dele. O homem foi preso em flagrante e a Polícia Civil vai instaurar o inquérito para investigar o caso e apurar a motivação deste crime. Nós entramos em contato com a administração da clínica que fica no Distrito Industrial em Olímpia, mas até agora não tivemos nenhum retorno. E moradores de um condomínio de ranchos em Sales, na região de Rio Preto, estão preocupados, viu? Isso porque devido a uma onda de roubos e furtos que estão acontecendo no local. Segundo a direção deste condomínio, em 15 dias, pelo menos 10 casas foram invadidas.
Câmeras de um rancho registraram a presença de criminosos. Algumas casas do condomínio, que fica em Sales, na região de Rio Preto, foram usadas como esconderijo durante o assalto. Eles chegavam pelo carreador da cana, entendeu? E entrava dentro do condomínio, estourava os ranchos, levava motor, roçadeira, televisão, uísque. O vice-presidente da associação diz que os homens entraram pelo menos 3 vezes no local e que houve até troca de tiros. Eles iam saindo com o motor, aí um deles já estava com o revólver apontado para o filho de uma proprietária aqui dentro. Aí eu acionei a buzina da moto, ele pegou e já virou para o lado nosso atirando. Aí aceleramos, buzinou, os outros começaram a gritar, eles correram aí, a polícia já estava esperando eles sair lá na pista para prender eles. São 260 casas e 25 moradores fixos, entre eles a dona Maria José. A onda de assaltos tem sido motivo de preocupação. A gente fica um tanto insegura, né? Porque você fica assim, preocupada em não deixar rancho trancado, porque a gente fica meio à vontade, né? Mas você tem que ficar mais alerta, porque a gente não sabe a hora que o bandido vai agir. Segundo a direção do condomínio, em 15 dias, pelo menos 10 casas foram invadidas. Seguranças, portaria e alambrados não foram suficientes para inibir a ação dos bandidos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Novo Horizonte, que prendeu 2 pessoas suspeitas de praticar os furtos no local. Os presos foram encaminhados para a cadeia de Catanduva. A suspeita é de que eles estejam envolvidos em outros crimes. Nos próximos dias, a segurança no condomínio deve ser reforçada. Nessa ocorrência em si, 2 conseguiram fugir, então a gente sabe que tem gente por trás, né? Mesmo os receptadores, as pessoas que vendem esse motor, porque esses objetos furtados, eles iam para algum lugar para serem comercializados, né? De uma forma legal, né? Então toda essa quadrilha agora vai ficar a cargo aí das investigações da Polícia Civil. Nós contratou outro segurança, entendeu? E colocou 2 seguranças de noite, colocou mais um segurança de dia. Cada vez mais eles tentar inibir, né? Porque apesar que ladrão, né? E até carro forte eles roubam, imagina um rancho. E a polícia ainda procura pelos criminosos que roubaram R$130 mil de um supermercado em Severínia. Apenas o carro usado no crime foi encontrado agora à tarde. O veículo estava abandonado em um canavial em Monte Verde Paulista, distrito de Cajobi. O crime que aconteceu esta manhã foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver que um carro para na rua bem ao lado do supermercado e um homem armado desce em direção ao estabelecimento. Minutos depois, ele volta com um pacote nas mãos, entra no veículo novamente e foge. Segundo a polícia, o roubo aconteceu quando um funcionário da empresa estava saindo com a moto para depositar o dinheiro no banco. Dentro do pacote tinha aproximadamente R$130 mil em dinheiro e cheque. E a seguir, novos radares começam a funcionar nas rodovias do Oeste Paulista e tem ainda as informações sobre a previsão do tempo. 7h32, eu volto já. E um homem de 71 anos morreu atropelado hoje de manhã em Dracena. A vítima caminhava pela rua Graciliano Ramos, próximo à linha férrea, quando foi atingida por um motociclista. O homem foi socorrido com vida por uma unidade do resgate do Corpo de Bombeiros, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O condutor da moto fugiu sem prestar socorro. A polícia está investigando o caso para tentar encontrar, então, esse motociclista. E 2 novos radares começaram a funcionar hoje na região Oeste Paulista, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Tupi Paulista. O radar na rodovia Assis Chateaubriand, em Indiana, também. A velocidade máxima permitida é de 80 km para veículos pesados e de 100 km para os veículos leves. Os equipamentos foram homologados pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, órgão responsável, inclusive, pela aplicação das multas.
A instalação e a operação dos radares atendem a uma determinação do contrato de concessão com a Eixos, empresa responsável pela rodovia. Hora de falar sobre o tempo, porque a quinta-feira deve dar um alívio nesse calorão que tem feito nos últimos dias. A previsão indica chuva em todo o interior paulista, o que deve diminuir o clima abafado. E na grande maioria das cidades da região, os termômetros vão ficar abaixo dos 30 graus. Veja no mapa. Em Araçatuba, a quinta-feira começa nublada com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, máxima de 29 graus. As mesmas condições para Presidente Prudente, onde a chuva pode ser forte em alguns momentos. Máxima também não passa dos 30 graus. Em Rio Preto, o dia começa nublado e deve chover à tarde e também durante a noite. Mínima de 22 e a máxima de 29 graus. E em Guaraçaí, a previsão também indica chuva para amanhã. Mas na cidade, o calor vai permanecer forte, máxima chegando aos 31 graus. Em Narandiba, o tempo nublado vai provocar chuva a qualquer hora do dia, máxima de 28 graus. E em Indiaporã, os termômetros vão chegar aos 32 graus amanhã, o que pode provocar também chuva mais para o finzinho do dia. E Birigui criou uma lei para atrair e também criar condições para novos negócios no município. O objetivo é mostrar que, apesar da distância física até a capital, cidades aqui do interior paulista podem sim se destacarem na economia do estado. Birigui, que fica na região noroeste do estado de São Paulo, é nacionalmente conhecida por ser polo na produção de calçado infantil. A cidade fica a 510 quilômetros da capital, em uma área com baixa densidade demográfica. Por isso, empresários e o poder público focam em diversificar cada vez mais a economia para atrair investimentos e oportunidades para o município. A nossa região tem em torno de 800 mil habitantes. Ela não é uma região muito forte para consumo, porque 800 mil habitantes não é um volume tão grande como em outras regiões mais populosas do nosso estado. Porém, à medida que a gente possa trazer para cá novos equipamentos, novas oportunidades, porque muitas vezes as pessoas ficam ligadas a estarem próximas da capital ou outras regiões e deixam de vir aqui porque acham muito longe e difícil acessar coisas boas. E a gente tendo oportunidades aqui, certamente haverá prosperidade e a nossa região vai ser mais vista ou mais bem vista. O custo Brasil, que é o custo para que os produtos cheguem até a casa dos consumidores, está cada vez mais alto. Isso porque no Brasil o modal rodoviário é o mais utilizado e é diretamente impactado pela alta no preço dos combustíveis. Pensando na redução dos custos e também na redução da emissão de carbono, existe hoje uma tendência de reposicionamento de logística e de distribuição em todo o país. Com isso, o Birigui sai na frente. A Prefeitura do município instituiu um novo programa de incentivos fiscais voltados ao setor de operações logísticas. Esse programa de incentivos para operadores logísticos, ele prevê uma carência de pagamento do IPTU, né, Imposto Predial Urbano, a isenção do ITBI na aquisição da área, né, e também uma redução no ISS, no Imposto sobre Serviço, né, e o apoio também de todas as informações e condicionantes do município na questão da formação de mão de obra, da integração das escolas técnicas nesses projetos dessa nova atividade produtiva. O objetivo da lei é fomentar o crescimento da economia, atraindo empresas e criando um novo ambiente de negócios. Isso deve incentivar a descoberta de outras vocações econômicas no município, além de ampliar a geração de renda e de empregos. Nós já temos uma empresa que já anunciou investimentos, já adquiriu área no município, né? E vai ser um grande centro de distribuição com investimento de mais de 50 milhões. A geração de empregos está em volta de 400 empregos diretos e indiretos, né? Com a nova formação de mão de obra para o município também. Mais um intervalo e a seguir vamos falar sobre a Quaresma, que começou hoje, período de fé e de muita tradição para os católicos. Agora às 7h39, rapidinho eu já volto. Já estou de volta para falar um pouquinho sobre economia, porque o índice de preços ao consumidor geral de janeiro registrou alta de 0,54%. O aumento impulsionado pela inflação reflete diretamente
no preço dos legumes e também de alguns grãos. Com isso, o consumidor precisa encontrar alternativas para conseguir economizar na hora da compra. Na hora de ir às compras no supermercado, o consumidor já percebeu que o preço de alguns produtos está mais caro, principalmente no setor de hortifruti. Eu achei que a batata subiu bem, né? O tomate continua, cebola, itens que não tem como a gente ficar sem. Frutas, principalmente, legumes e a parte de verdura, é muito alto o preço. E aumentou mesmo. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,42% em janeiro. Já a inflação acumulada dos últimos 12 meses ficou em 4,51%, índices que interferem no valor cobrado pelos itens. Perfeitamente normal e esperado esse índice ele ter essa variação, tá? Então, o Banco Central espera uma inflação de 3,64. Então, esse 0,42 está dentro da meta do Banco Central, né? Então, é importante o Banco Central vai analisando mensalmente esse indicador, de forma que ele tem políticas que ele consegue fazer que tendem a desinflacionar a moeda ou inflacionar, caso seja necessário também. O maior impacto foi sentido no setor de alimentos. Segundo os pesquisadores, as altas temperaturas e as fortes chuvas em algumas regiões do país impactaram diretamente no preço de alguns produtos. A cenoura, por exemplo, registrou alta de quase 44%, a batata inglesa 29%, já o preço do feijão carioca subiu quase 10% e do arroz mais de 6%. As frutas também não ficaram de fora, com aumento de cerca de 5%. Diante do atual cenário econômico, a população precisa buscar alternativas para compensar a alta nos preços. As pessoas, de forma geral, precisam ter esse conhecimento de que os preços vão subir, certo? Seja porque o dólar aumentou, seja porque teve falta de chuva, seja porque qualquer ocasião, os preços tendem a aumentar. E elas precisam buscar formas de economizar dentro do orçamento familiar, assim como também gerar mais renda extra ao longo dos anos. A Andréia consome muitos legumes e frutas e, para economizar, está trocando os itens mais caros pelos mais em conta. O que dá, a gente vai substituindo, né? Alguns legumes, algumas verduras. E, às vezes, a gente acaba tendo que comprar realmente o que está em alta, né? Tipo a batata, né? Que tá baratinho agora. Cenoura, que é uma coisa tão simples. Mas, às vezes, dá para substituir, tipo, por uma batata doce, por um outro legumes. Tem que rebolar, se virar para não estourar o orçamento. Gente, começou hoje o período da Quaresma, né? Bastante tradicional entre os católicos. Os 40 dias que antecedem a Páscoa são um momento de reflexão, penitência e transformação pessoal. É durante a Quaresma que a Ademilde procura se aproximar ainda mais de Deus. A Quaresma para a gente, né, católico, para mim, é um tempo muito forte na igreja, é o tempo mais forte, né? Então, é um tempo assim, onde a gente procura intensificar mais as nossas orações, né? É um tempo de procurar conversão, aquilo que você vê que não está muito bem na sua vida, né? Tanto na vida pessoal como principalmente religiosa, você tentar mudar, né? E penitência, né? Abstinência de algumas coisas, jejum, né? Para quem pode fazer. O período começa na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa, ou seja, 3 dias antes da Páscoa. Alguns podem pensar que a maior festa cristã seja o Natal, a encarnação e o nascimento de Jesus, mas a maior e principal festa cristã é a Páscoa da Ressurreição, em que nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. Dada a grandeza dessa festa e o seu significado para a redenção e a salvação humana, ela é antecedida por 40 dias de observância quaresmal. Atualmente, as penitências têm ido além de sacrifícios, como o jejum, por exemplo. Muitas pessoas aproveitam a Quaresma para mudar hábitos e melhorar a convivência social, uma mudança de comportamento vista com bons olhos pela Igreja. Na Quaresma, nós aperfeiçoamos a oração, uma vez que deve ser uma prática constante a nossa vida de oração neste mundo. Também a prática da penitência. A gente se mortifica, a gente se priva de algo que a gente gosta muito, alimento, carne, refrigerante, doce, rede social, justamente para demonstrar a nossa disposição
em buscar essa transformação interior, em se converter, em mudar, deixar para trás velhos hábitos, vícios, aquilo que não nos acrescenta nada e procurar hábitos novos, hábitos que nos jogam para frente. E por fim, a prática da caridade. A caridade é aquilo que me leva a se aproximar do outro, me aproximar compassivamente, atender às necessidades e corresponder, confortar, aliviar as dores desses irmãos. É um período realmente de bastante reflexão. Gente, muito obrigado, viu, pela sua audiência, paciência e companhia. Eu me despeço aqui do SBT Interior hoje. Amanhã a gente volta a se encontrar novamente. Agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo, porque está chegando na telinha o SBT Interior. Um grande abraço, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Combinado? Tchau, tchau. Até mais. Agora, 7. Vai aparecer a hora agora pra gente? 7h47. Tchau, tchau, gente. Uma excelente noite. Que Deus os proteja. Tchau, tchau.